Então, hoje nós vamos meditar lá no livro de Números. Nós vamos ler alguns versículos. Eu vou pedir para que você abra primeiro no capítulo 26 do livro de Números. Alguns irmãos que estão aqui hoje vão ouvir essa mensagem pela segunda vez, porque estavam lá na sede dia 12. Então, eu estava falando com o Fernando. Aqueles que já ouviram, daqui a pouco já estão tão preparados, já podem até pregar sobre essa mensagem. Já vai decorar algumas coisas. Mas amém, a palavra do Senhor ela é viva e ela se renova a cada manhã. E assim como as suas misericórdias se renovam também sobre nós. Nós vamos ler aqui no número 26, primeiro versículo 33. Vamos falar a respeito de 5 mulheres. E essas 5 mulheres, elas passam muito rapidamente pelas histórias no texto bíblico. E pode até ser que você já tenha lido, quando você leu o livro de Números, você passou por elas e nem percebeu que elas existiam. Mas hoje a gente vai entender o porquê e por qual razão elas estão lá nos textos bíblicos. Amém? Achou aí Números 26? Versículo 33, diz assim: Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá ou Macla, em algumas versões, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Vai para o capítulo 27, agora nós vamos ler do 1 ao 8. 27. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, ou Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: O nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas, prestem bastante atenção: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. E o que nós vamos ver aqui hoje? Uma história de ousadia de 5 mulheres que mudou a história de todas as outras mulheres que vieram após elas. O último versículo que nós lemos, Deus diz assim: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. O que a gente precisa entender aqui? O que estava acontecendo nesse contexto? Nesse contexto aqui no livro de Números, esse livro de Números, ele descreve uma geração que presenciou os milagres do Senhor no deserto. Foi uma geração que foi conduzida por 40 anos no deserto, tendo provisão do maná todos os dias. O maná, que era uma coisa desconhecida, aparecia de uma maneira sobrenatural. Eles eram conduzidos de dia por uma nuvem que os cobria, que os protegia, do sol escaldante do deserto. Eles eram conduzidos à noite por uma coluna de fogo, que também guiava, que dava ali direção, iluminava o caminho. E quantos outros milagres! O mar vermelho se abriu, codornizes foram enviadas para que eles comessem carne, quando tiveram vontade de comer carne. E essa geração, estamos falando de uma geração que se rebelou contra o Senhor e que duvidava, mesmo presenciando todas essas coisas. Então, o livro de Números vem trazer a história dessa geração, que ainda, mesmo diante de tudo que estava presenciando, se desviou para a idolatria. Rapidinho, eles construíram um bezerro de ouro quando Moisés demorou para descer do monte. Rapidamente, eles já procuravam outros deuses para adorar. Então, era uma geração que se desviou rapidamente para a idolatria. E não somente isso,
O povo que reclamava. A gente vai lendo e a gente vai ficando inconformado com a reclamação. Era uma murmuração, parecia uma goteira que pingava o tempo inteiro. O povo reclamão, que duvidava de Deus, mesmo tendo presenciado coisas que eu e você talvez nunca tenhamos presenciado, nada parecido. Talvez a gente já tenha presenciado muitas maravilhas, mas coisas tão grandiosas como essas, visíveis, palpáveis, talvez a gente nunca tenha presenciado. Por causa dessa murmuração e dessa reclamação toda, eles perdem o direito de entrar na Terra Prometida. E quem é que entra na Terra Prometida? Só Josué e Calebe e os que tinham menos de 20 anos. E aí que entram as filhas de Zelofeade. Elas tinham menos de 20 anos. E elas tinham o direito a entrar na Terra Prometida, de acordo com aquilo que o Senhor tinha estabelecido. Mas acontece uma coisa terrível. O pai delas, Zelofeade, morre e não deixa nenhum filho homem. São 5 mulheres. E a lei daquela época dizia que a herança, a posse, precisava ser de um homem. Então, a lei não favorecia as mulheres. Então, essas meninas, elas estavam perdidas. Elas estavam completamente perdidas, porque elas não tinham mais o pai. Elas não eram casadas, porque elas se casam só mais lá para frente. Elas não eram casadas e elas não tinham um irmão. E elas estavam diante de uma situação completamente complicada. E a gente, quando você começa a observar essa história, provavelmente nós estamos falando de 5 adolescentes. E por quê? Se elas não eram casadas, as mulheres naquela época se casavam muito cedo. Por volta de 14 anos, mais ou menos, elas já se casavam. Então, se elas não eram casadas, nós estamos falando aqui provavelmente de 5 adolescentes de menos de 14 anos, que tiveram uma ousadia de se posicionar diante de uma situação de crise, mas não só para elas. A ousadia dessas meninas mudou toda a história de Israel, mudou toda a história das mulheres que se seguiram após elas. Toda a história foi modificada. E aí, eu quero convidar você a imaginar comigo essa cena. Moisés lá na tenda do encontro, reunido com todos os líderes, com o censo na mão. Isso que nós acabamos de ler aqui é o censo. Moisés estava fazendo o censo de quem ia para onde. E quando ele fala de Zelofeade, ele fala, Zelofeade não teve filhos, somente filhas, ou seja, não vai ter direito a nada. Zelofeade não vai ter direito a nada, nenhuma porção da terra prometida. Só que aí ele cita o nome dessas meninas. Ele fala o nome das 5 filhas de Zelofeade. E a gente observa que, imagine que elas olhando para aquela situação, vendo o censo na mão de Moisés e compreendendo então que agora elas estavam completamente desamparadas, elas não teriam direito a entrar. A cultura naquela época, as limitações que a cultura impunham, as deixavam completamente desprotegidas, fadadas a ter que merecer favor dos outros. E era nessa situação que elas se encontravam. E elas tinham algumas opções. A primeira era o quê? Se contentar. Se contentar e dizer, olha, não tem jeito, quem somos nós? Somos 5 adolescentes, 5 crianças praticamente, diante de uma lei estabelecida, e diante de Moisés, o grande líder, o que a gente vai fazer? Elas poderiam se contentar, se acovardar diante desse destino que elas tinham, ou elas poderiam confiar no Deus que elas conheciam, que foi o Deus do seu pai Zelofeade, que fez maravilhas naquele deserto. E ela sabia que esse Deus era um Deus justo, era um Deus bom. Ele era um Deus que não desamparava, e elas vivenciaram isso, elas nasceram durante a peregrinação no deserto. E elas vivenciaram, elas sabiam, ainda aquilo que elas não tinham visto, elas sabiam que Deus tinha feito. Então, elas sabiam que elas poderiam confiar em um Deus. Então, elas escolheram confiar e agir. E é sobre isso que nós vamos aprender. Algumas lições, alguns princípios com essas 5 meninas. Mas eu queria que a gente olhasse para elas, nesse momento, e pensasse o seguinte. O cenário era complicado. O cenário, diante daquela situação, não favorecia as mulheres. A cultura não favorecia as mulheres. Quando eu olho para elas, eu penso assim,
como será que Zelofeade criou essas meninas? O que será que Zelofeade fez nessa criação dessas meninas, que fez com que elas tivessem tanta ousadia, que fez com que elas fossem tão corajosas e confiassem tanto em Deus, a ponto de enfrentar o líder, o grande líder Moisés, para pedir o favor de Deus sobre a vida delas? Como será que foi essa criação? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala a respeito dessa criação, porque, como eu falei para vocês, a história é rapidinha, né? Passa por ela, só fala bem rápido. Mas há algo muito interessante, muito curioso, que a gente pode ir mais fundo e buscar essa revelação do Senhor. Na Bíblia, quando fala das filhas de Zelofeade, não fala só as filhas de Zelofeade. Faz o quê? Cita o nome das 5 filhas de Zelofeade. As 5 filhas, por que o Senhor citou o nome dessas meninas na Bíblia? Por que está lá impresso esses nomes? E a gente precisa lembrar de uma coisa: nos tempos bíblicos, os nomes, eles não eram uma coisa dada ao acaso. Não era uma coisa que era feita, achei bonito, vi na placa do caminhão, vou colocar esse nome aqui. Não era desse jeito. Os nomes nos tempos bíblicos, eles tinham uma razão, tinham um porquê e imprimiam uma identidade nas pessoas. Os nomes eram tão importantes que a gente pode perceber que Deus, ele muda alguns nomes, não é verdade? Deus muda alguns nomes. Quais foram os nomes que a gente sabe que Deus mudou? Ele mudou, por exemplo, o nome de Jacó. Jacó, que era enganador. Para quê? Israel, aquele que prevalece com Deus. Deus muda também o nome de Abrão, que era grande pai, para Abraão, pai de multidões. Uma vez eu falei sobre isso aqui. O pai Abraão, pai de Isaque, ele foi denominado como pai de multidões 25 anos antes da promessa se cumprir. Então, cada vez que Abraão ouvia o seu nome, ele estava sendo lembrado da promessa. Eu sou pai de multidões, Deus me prometeu isso, e isso vai se cumprir. O Senhor, ele tem algo com essa questão dos nomes, e é por isso que os nomes dessas meninas aparecem aqui. Alguns nomes, por exemplo, Deus, ele escolheu, ele direcionou. Por exemplo, Isaque e Ismael, Deus direcionou. Vai chamar-se Isaque, vai se chamar Ismael. E Jesus também, quando o anjo aparece a Maria, quando aparece a José, Deus, ele dá e direciona qual seria o nome do filho dele. O filho dele aqui na terra se chamaria Jesus. Então, para a gente entender o quanto essa questão dos nomes, elas são importantes. E aí eu estava falando para vocês da criação. Como será que tenha sido essa criação de Zelofeade com essas meninas? A gente não sabe, não dá para a gente dar certeza de nada, mas a gente vai ver agora qual era o significado dos 5 nomes das filhas de Zelofeade. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que ele teve uma intenção em cada um desses nomes. Ele teve uma intenção, e cada vez que uma filha dele nascia, ele imprimia nelas uma identidade. Ele ia imprimindo nelas uma verdade. E é isso que fez com que essas meninas tivessem uma personalidade, um caráter tão ousado diante de uma situação de crise. Então, vamos ver qual era o nome dessas meninas e o significado deles. A primeira filha, Maalá, ou Macla, significa confiança. A gente imagina que Zelofeade, quando nasce a primeira filha, ele olha para ela, podia estar até desejando um menino, um filho homem, mas ele olha para ela e ele imprime nela essa identidade. Você vai se chamar Confiança. O seu nome será Confiança. E as filhas de Zelofeade, elas não se intimidaram diante daquela situação. Como a gente já falou, o cenário era complicado. Elas poderiam olhar para aquilo e já pensar, não tem jeito, é a lei. Como que a gente vai discutir contra algo que está ali já legislado? Acabou para nós. Elas poderiam ter se intimidado, mas não. Elas conheciam o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E por isso, com muita confiança, elas se posicionaram diante desse Deus justo, diante de uma crise.
A palavra confiança, ela tem um sinônimo, que é fé. Sinônimo de confiança é fé. E lá em Hebreus 11:6 diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil. Não é que é complicado agradar a Deus, é impossível. Sem fé é impossível. Por quê? Pois porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se eu me aproximo do Senhor, eu preciso crer, primeiro, que Ele existe. Como que eu vou me aproximar diante de alguém que eu nem tenho a confiança de que Ele é real? Eu preciso crer que o Senhor existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé ela é necessária diante de situações de crises como essa que as filhas de Zelofeade enfrentavam. Agora, eu queria fazer uma pergunta para nós aqui. Qual é o seu posicionamento diante de situações de crise? Seja ela de qualquer espécie, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela emocional, seja ela na saúde. Qual é o seu posicionamento diante de uma situação de crise? Você se desespera, esperneia igual a criança birrenta? Como que a gente se posiciona? A gente vai pintando o pior cenário possível. Tem gente que é assim, a coisa nem aconteceu. Tem um pensamento tão catastrófico, tão catastrófico, que já vai pintando um cenário que nem é possível, de repente, de acontecer, diante da situação de crise. Já imaginou se as filhas de Zelofeade, ao invés de se posicionarem e irem em direção à solução, tivessem ficado ali e falado, não, vamos ficar aqui na terra mesmo, vamos morrer aqui. Vamos ficar por aqui, vamos ver o pessoal indo para Canaã, e a gente fica daqui olhando, porque não tem jeito para nós. O que vai ser de nós lá? Nós vamos morrer naquele lugar, não vamos ter onde ficar. Qual é o seu posicionamento diante da crise? As dificuldades, elas podem nos cegar de tal maneira que embaçem a nossa visão de perceber que Deus está no controle. De perceber que Deus está na situação. A gente é tão sugado pelas crises, tão sugado, que a gente não consegue descansar em Deus. E não só descansar a nossa alma, mas descansar literalmente, porque as crises tiram o nosso sono, não é verdade? As crises nos impedem de dormir, a gente precisa tomar remédio para dormir, a gente precisa, às vezes, de tantas coisas, porque as crises nos impedem de descansar literalmente em Deus. E também espiritualmente. A nossa alma fica se debatendo, porque não há esperança muitas vezes. Lá em Hebreus fala que a nossa âncora da alma é a esperança. Se nós perdemos a esperança, a nossa alma fica sem âncora e fica se debatendo de um lado para o outro. Então, é necessário que nós aprendemos a nos posicionar diante da crise. E dependendo da forma como a gente se posiciona diante de crises, dos sofrimentos, essas situações de dor que a gente não quer passar, e eu também não quero, não estou aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, mas essas situações são ferramentas poderosas para nos transformar. As coisas que mais me levaram para perto do Senhor nessa vida foram as piores dores que eu já tive. E eu não estou aqui caçando dor, não. Eu estou correndo delas. Mas quando elas chegam e eu não tenho mais o que fazer, eu preciso entender, então, o que eu vou fazer a respeito. O que eu faço a respeito dessas crises que eu estou enfrentando? Quando a gente se vê num beco sem saída, num lugar escuro, a gente precisa trazer à memória em quem nós temos crido. Jeremias, ele fala o quê? Para trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Quem é a nossa esperança? O Senhor é a nossa esperança. Só nele nós temos esperança. Então, nós precisamos saber em quem nós temos crido. Você conhece o Deus que você crê? Você conhece o caráter do Deus que você crê? O poder desse Deus que nós temos? Se eu sei quem Ele é, eu manterei a minha esperança firmada nele. Se eu sei quem Ele é, nada vai nos abalar. Vai nos entristecer, sim. Vai, muitas vezes, nos trazer preocupações.
mas isso vai ser passageiro, isso não vai nos definir como pessoas extremamente murmuradoras e preocupadas para o resto da vida. Nós temos um Deus. E lá em Hebreus 4, 15, 16, fala assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Eu e você temos um Deus que não é distante. O Senhor Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele não está sentado, Ele está no trono, mas Ele não está num trono de superioridade, de não nos se aproximar de nós. Nós temos um Deus que quer relacionamento. Nós temos um Deus que conhece as tentações e que, como nós, sofreu tentações, porém, sem pecar. Ele não pecou diante das tentações, mas Ele sabe o que eu e você passamos. Ele sabe o que nós enfrentamos. E Ele diz para que nós nos aproximemos do trono dEle com toda a confiança. Aproximem-se do trono da graça de Deus. Segunda filha de Zelofeade, Noa, aquela que persevera em oração, aquela que não se detém, que não demora, que não é morosa, que não é, preguiçosa. É aquela que não se detém e persevera na oração. E aí, vamos imaginar aqui esse cenário. Chega, então, a segunda filha, mais uma mulher. O coração de Zelofeade já estava palpitando. Meu Deus, quando vem um homem, quando vem um homem, quando vem um homem. Mas ele olha para essa menina e ele imprime nela também mais uma identidade. A minha filha será aquela que ora. Minha filha será aquela que persevera. Ela vai precisar ser uma mulher que persevera na oração, porque o cenário não era favorável para ela, não era favorável para as irmãs. E é interessante a gente olhar para isso e pensar o quanto deve ter sido difícil o acesso dessas meninas a Moisés. A gente sabe que Moisés, ele acabou até por conselho do seu próprio sogro, instituindo alguns líderes para que resolvessem probleminhas menores, né? Talvez um problema desse aqui era visto como um problema menor, a gente não sabe. Talvez essas meninas tiveram que passar por vários líderes antes de chegar a Moisés. Pode ser que elas tenham tido tantos nãos antes de chegar até Moisés. Pode ser que eles já tinham dito, mas para que vocês querem? O que vocês querem? É a lei. Não adianta vocês quererem reclamar de nada. Mas elas não se detiveram, elas perseveraram. E creio que em oração com o Senhor. Porque elas conheciam esse Deus, elas tinham um relacionamento com esse Deus, e eu imagino que elas buscaram em Deus em oração, elas eram conhecidas de Deus, conhecidas do Senhor. E é lindo esse significado do nome de Noa, aquela que persevera em oração. Gente, como é difícil essa disciplina, como é difícil perseverar em oração. Como é difícil, e até se não fosse difícil, a gente não estaria nem usando esse verbo, perseverar. Porque se fosse uma coisa fácil, a gente não estaria usando o verbo perseverança, né? A gente precisa perseverar. Então, é muito complicado, e a gente muitas vezes se detém por pequenas coisas do dia a dia. A gente pode ser detido pelo cansaço, pelo desânimo, pela correria, ou correria que a gente não sabe mais o que fazer com ela. A gente está o tempo inteiro ocupado, o tempo inteiro correndo. Se a gente não der prioridade para o nosso devocional, para a nossa oração, o dia passou e você nem lembrou. O dia passou e você vai fazer à noite. Muitas vezes tem gente que consegue, mas outros dormem em cima da Bíblia, e dormem falando com Deus. Né? Senhor, abençoa meus pecados, perdoa minhas bênçãos. A pessoa dorme falando com Deus, já troca todas as palavras. A gente precisa ser perseverante em oração, porque a oração, muitas vezes a gente tem uma ideia de que a oração muda a situação, e ela muda situações. A gente tem um exemplo lá em Atos 12, Pedro, quando ele estava na prisão. Pedro, ele sai da prisão, as correntes caem da mão dele, as correntes quebram, os portões se abrem,
E há o versículo, um dos versículos lá no capítulo 12 fala assim, que a igreja orava incessantemente por Pedro. Então, a oração, ela muda as situações, mas muitas vezes ela não vai mudar as situações. E ainda que ela não mude as situações, ainda que ela não mude as prisões, ainda que não se abram as prisões, a oração muda você, a oração muda a mim, ela muda o nosso jeito de pensar, ela muda o nosso jeito de falar. A oração muda o nosso posicionamento. Então, ainda que as situações não se transformem ao nosso redor, e muitas vezes a gente ora por coisas que continuam iguais, tem coisas que não modificam, mas você pode ser transformado, o teu coração pode ser transformado, a forma como você enxerga pode ser transformada através da oração. Então, seja aquele que não se detém na oração diante da crise, e que compreende que a oração é uma arma poderosa que nós temos em Deus como filhos. Gente, quando os joelhos se dobram diante daquele que é o único que pode, é o único que tem o controle, algo poderoso acontece. Algo poderoso acontece quando a gente se dobra em reconhecimento de quem Deus é, e de quem eu sou, de onde eu estou e de onde Ele está. Algo poderoso acontece quando nós nos dobramos em oração. Terceira filha de Zelofeade, Ogla. Ogla, aquela que não tem os pés amarrados. Nasceu mais uma menina, mais uma vez uma menina. E Zelofeade, como das outras vezes, deve ter olhado para ela e pensado, minha filha, você vai precisar de coragem. Você vai precisar, para viver nesse mundo, de coragem para avançar. E aí ele foi lá e colocou o nome dela de Ogla, aquela que não tem os pés amarrados. Vocês percebem que Zelofeade foi imprimindo nessas meninas uma identidade. Ele foi imprimindo nessas meninas uma personalidade e algo que ele estava profetizando sobre elas. Vocês serão aquelas que têm confiança, aquelas que não se detêm em oração, aquelas que não têm os pés amarrados, e a gente vai ver os outros dois nomes já já. Vocês serão essas, porque vocês vão precisar disso. O cenário diante de vocês é tenso e vocês vão precisar disso. E além da oração, gente, nada teria mudado. Nada teria mudado se elas não tivessem agido. E nada teria mudado na vida delas e na vida de outras mulheres que vieram após ela. E eu acho a coisa mais incrível dessa história inteira é que a situação mudou para elas, mas mudou para uma geração toda que veio depois delas. Vocês entendem que não é só sobre nós as coisas? Não é só somente sobre nós. O Senhor faz além do que nós pedimos e pensamos. E as bênçãos do Senhor, elas são tão transbordantes que ela alcança os próximos e as pessoas que estão ao nosso redor. É assim que o Senhor faz. Elas foram e moveram-se em direção ao alvo daquilo que elas consideravam justo. Então, gente, era preciso ação, era preciso avançar, não ter os pés amarrados pelo medo, pela preguiça. Porque às vezes a gente não sai do lugar é por preguiça. É falta de coragem, porque tá bom onde eu estou. O lugar existencial que eu estou tá bom já. E tem gente que você pode observar, tem pessoas que estão ao seu redor, e talvez seja você, que entra ano e sai ano. Essas pessoas estão reclamando das mesmas reclamações. Vou ser redundante agora. Estão reclamando das mesmas coisas. Entra ano e sai ano, a pessoa continua no mesmo lugar. E aí, eu não estou falando de lugar geográfico, não estou falando aqui da rua Açucena 670. Eu estou dizendo de lugar existencial, de um lugar aqui dentro que a gente não consegue sair porque os nossos pés estão amarrados. E a gente não quer desamarrar, basta desatar esses nós, basta se colocar na presença do Senhor e permitir que Ele nos impulsione, que Ele nos leve. Mas muitas vezes a gente não quer sair desse lugar. Avançar em direção ao alvo daquilo que é necessário. O Senhor, Ele está nos chamando, gente. Ele está nos chamando. E agora eu estou falando aqui como igreja também. O Senhor está nos chamando para sair desse lugar de mediocridade.
que é de ser mediano, ali na média. O Senhor tem coisas extraordinárias para fazer em nós e através de nós na vida de outras pessoas, que alcance outros, que mude a história de outras pessoas, que leve Jesus a... Qual a coisa mais extraordinária que nós podemos fazer? É levar Jesus a outras pessoas. Essa é a boa notícia que nós carregamos, as boas novas do Evangelho. Nós podemos levar Jesus e transformar a vida, não só terrena, mas a vida eterna de outros. Não só terrena, mas a vida eterna. Nós precisamos aprender duas coisas. Nós precisamos entender que não podemos ser pessoas passivas. Não podemos ter os nossos pés amarrados diante das adversidades. A nossa confiança precisa estar no Senhor. E nós precisamos não se deter em oração. Mas nós precisamos avançar. A ação e a oração, elas precisam andar juntas. E a gente precisa ter coragem para sair do lugar. Ter coragem. Você pode, diante das situações de crise, aprender a descansar em Deus, porque é necessário, mas também a avançar com Deus. Descansar em Deus é preciso, porque senão a gente pira. Não dá. A gente não consegue. Mas é preciso aprender a avançar com Deus. E esse descansar, entendam, não é um descansar de deitado eternamente em berço esplêndido. A gente precisa entender que esse descansar é um descansar da alma. Mas esse descansar também me impulsiona a avançar. Porque quando nós vemos lá o apóstolo Pedro, ele fala, para que a gente lance em Jesus toda a nossa ansiedade, não é isso? Eu lanço em Jesus toda a minha ansiedade, mas para que eu faço isso? Para ficar deitado esperando as coisas acontecerem? Não, é para que eu tenha mais agilidade para correr. Quando eu lanço a ansiedade no Senhor, quando eu lanço nele as minhas tristezas, as minhas sensações de fracasso, eu tenho mais agilidade para agir, não ter os meus pés amarrados, e eu vou na direção daquilo que ele tem para mim. Eu vou na direção. Então, lance sobre Jesus a sua ansiedade. Mas nós confiamos como Macla. Nós precisamos orar como Noa. Não vamos ter os nossos pés amarrados como Ogla, mas a gente precisa entender o seguinte. Há uma responsabilidade que ela é humana. Eu oro, eu confio, eu espero em Deus, mas há uma responsabilidade que é humana. As filhas de Zelofeade, elas nos ensinam bem isso. Elas fizeram aquilo que era natural. E o que era natural ali naquela situação? Elas irem até Moisés, elas terem coragem de avançar, elas terem coragem de ir até o líder e colocar a situação dela diante deles. Ela fez o que era natural, mas Deus fez o que era sobrenatural. Ele mudou a lei. Ele mudou a lei e mudou toda a história das mulheres que vieram a seguir delas. Foi Deus quem mudou a lei, não foram as filhas de Zelofeade, não foi Moisés quem mudou a lei. Foi o próprio Deus, só Ele era possível e capaz de fazer isso. Ele fez a lei, ele também modificou. Então, é preciso ter coragem para se fazer aquilo que precisa ser feito. Quarta filha, Milca, aquela que tem autoridade. Nessa altura, gente, eu acho com certeza que agora ele esperava um menino. Se fosse aqui na ICTO, ele já teria até contratado a Ana para fazer o chá de revelação. Né? Agora pode preparar tudo azul, que vai vir um menino. Mas ele, naquele momento, quando ele vê aquela menina, mais uma menina, ele olha para ela e diz assim, filha, você é Milca, aquela que tem autoridade. E autoridade, essas meninas, elas necessitariam muito para enfrentar aquela situação. Mas qualquer autoridade, uma autoridade dada por homens, não. Elas precisariam de uma autoridade vinda do Senhor. Só Deus poderia conceder. E, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para a história dessas meninas, elas sabiam que elas precisavam de autoridade, elas sabiam que era necessário ter uma vida correta, separada, para se ter autoridade. Por quê? Olha que interessante, quando ela chega diante de Moisés, a primeira coisa que elas falam, quando elas chegam diante de Moisés, elas falam assim, o nosso pai
não estava entre os seguidores de Corá que se juntaram contra o Senhor. Elas já logo dizem, olha, nós não somos aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Nós não somos aqueles que nos juntamos com a multidão para murmurar. Nós não somos, nós estamos separadas. Nós estamos santificadas nessa situação. A santificação, a santidade, ela nos coloca num lugar de autoridade espiritual. Ela nos coloca nesse lugar. E é uma autoridade que não é a autoridade para sair gritando e dizendo, não é autoritarismo. É sobre a autoridade, sobre o inferno, sobre os demônios. É a autoridade outorgada pelo próprio Jesus. Ele quem nos deu autoridade. E essas meninas, elas olham para essa situação e elas sabem que elas precisam dessa autoridade e elas vão e reivindicam algo, mas elas colocam isso como, olha, nós estamos íntegras nessa situação. O meu pai também estava íntegro diante dessa situação. E sabe, gente, quando que é que a gente perde a nossa autoridade espiritual? Quando a gente se junta com os seguidores por aí, pelo mundo, contra o Senhor. A gente perde a nossa autoridade espiritual quando a gente faz isso. E a gente perde essa autoridade em grandes coisas? Será que são só em coisas muito gigantescas aos olhos humanos? São em pequenas coisas. Lá no capítulo 12 de Hebreus fala que para que nós nos esforcemos para sermos santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém. E a gente perde a nossa autoridade e vai negociando a nossa santidade nas coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia. A gente se junta contra o Senhor, a gente se junta com o mundo contra o Senhor, assim como aqueles que fizeram a rebelião de Corá, que se juntaram contra o Senhor, a gente também se junta contra o Senhor. Quando a gente começa a pagar propina para se dar bem em alguma situação, quando a gente aceita suborno, ou também paga suborno, ou quando eu começo a me amoldar tanto às pessoas que estão ao meu redor, que eu não me incomodo mais com conversas inapropriadas ao meu redor. As conversas ali estão indo contra os princípios da palavra, e eu negocio esses princípios no meu trabalho. Aí a gente entra naquele do nada a ver, sabe? Nada a ver. Não, isso nada a ver, nada a ver. E a gente vai negociando a nossa santidade, a gente vai negociando a autoridade que o Senhor nos deu. E a gente vai perdendo essa autoridade. E essas meninas, elas sabiam que era necessário ter autoridade para buscar aquilo que elas necessitavam. Então, que nós possamos também compreender que em situações de crise, eu e você temos autoridade. A autoridade, não autoritarismo, como eu já falei. E é uma autoridade, é uma ousadia que nos dá essa ousadia para ir em nome de Cristo, orar pelo enfermo e ele ser curado, orar e expulsar demônios e eles saírem e as pessoas serem libertas. Nós temos essa autoridade se nós estamos vivendo também em santidade. Nós precisamos buscar viver em santidade. A quinta e última filha de Zelofeade. Agora acabaram-se as esperanças. A coisa já não tinha mais jeito. Não sei qual idade ele estava, mas aqui encerrava-se a possibilidade deles herdarem a terra prometida, terem o seu pedacinho de chão lá na terra prometida. A gente estava essa semana, né, depois que a gente veio lá do espaço, que a gente vai para lá, nossa terra prometida. A gente está indo, né, gente? Ainda tem o croquis. Vocês lembram do croquis, né? A gente está caminhando para ele. E quando a gente chegou naquele espaço, já está todo mundo aqui querendo um pedacinho do chão da terra prometida. Aí eu estava brincando que a gente falou que quem pagar mais a gente reserva, porque o jovem já veio, essa sala é minha, o acesso a essa outra aqui é minha, mas a gente vai fazer não sei o quê. Todo mundo reservando um pedacinho de chão na terra prometida. E as meninas aqui, as filhas de Zelofeade, se viram numa situação de que elas não tinham esse pedacinho de chão, elas não teriam direito. A quinta filha nasce, e o nome dela é Tirza, deleite de Deus, aquela que tem o favor do Senhor. Aquela que tem o favor. Quando Zelofeade olha para essa menina, ele deve ter dito assim:
olha, agora eu imagino que vocês realmente vão contar com o favor do Senhor. Vocês vão precisar de confiança, vão precisar não se deter em oração, vocês vão precisar não ter os pés amarrados e avançarem, vão precisar de autoridade para contar com o favor do Senhor sobre a vida de vocês. E elas, gente, não só obtêm o favor do Senhor na mudança da lei, mas como mudam toda a história de Israel. O favor de Deus veio sobre elas e sobre todas as outras mulheres que vieram após elas. Todas as mulheres se beneficiaram da ousadia daquelas 5 adolescentes. Eu quero grifar de novo aqui. A gente está falando de 5 adolescentes. A gente fala, né, das crianças aqui da nossa igreja, dos adolescentes, que eles são a igreja de hoje. A gente precisa entender que o Senhor também, Ele dá autoridade. O Senhor dá e Ele trabalha na vida das crianças, dos adolescentes. E essas meninas aqui, a gente vê o quanto essa ousadia, coisa tremenda, que Deus não apenas atendeu a necessidade delas, mas toda uma população feminina futura que vinham após elas. Todas elas. Para a gente concluir, quando eu olho aqui para essas 5 meninas, eu comecei falando 5 mulheres, né? Mas agora a gente já conheceu um pouquinho essas 5 meninas, filhas de Zelofeade. Às vezes você passa pela Bíblia e você pula a genealogia, não é verdade? Quem nunca, gente? Só? Quem nunca pulou? Você pula a genealogia. Você pula porque você fala, meu Deus, é muito nome, muito difícil, deixa eu ir para a história. Mas a genealogia ela é muito importante, porque a gente começa a entender por que esses nomes estão ali? Qual a razão desses nomes estarem? Por que apontam os clãs? Por que apontam de qual tribo eles eram? Qual a razão disso tudo? Deus não dá ponto sem nó. Deus não dá. E Ele sempre nos aponta segredos e revela esses segredos para nós. Quando a gente olha para essas 5 meninas que passam tão rapidinho pelo texto bíblico, eu aprendo, gente, que vencer desafios, para vencer esses desafios, é necessário a gente ter confiança. É preciso a gente avançar na dependência da oração, avançar para o alvo, não ter os nossos pés amarrados, não se contaminar com o mundo, não negociar a nossa santidade, não negociar a nossa autoridade que é dada por Jesus. Não negociar. E é preciso buscar intencionalmente por essa santidade, para que a gente receba o favor de Deus. E a gente precisa inculcar que absolutamente tudo na vida do cristão, tudo, nada na tua vida acontece por acaso. Tudo o que acontece a seu respeito não é só sobre você. É também sobre aqueles que Deus quer alcançar através de vocês. Vocês conhecem aqui a nossa história, a história do Reaja. Nós passamos por uma situação terrível com a Júlia, de abuso, dentro da igreja. E olha aqui, a gente olha para uma situação dessa, vocês pensam, se eu pudesse voltar atrás. Se a gente pudesse voltar atrás, com certeza eu escolheria nunca ter passado por aquilo. Jamais ter passado por uma situação dessa e ter vivenciado tudo o que nós vivenciamos. Mas não é só sobre nós. É sobre as mais de 2.000, 3.000 pessoas que já foram alcançadas por essa informação, pelas crianças que estão sendo alcançadas nas escolas, nos institutos, nas ONGs. Essas crianças que estão sendo livres do abuso. Mulheres que estão conseguindo romper com o silêncio. Homens que conseguem contar a respeito de abusos depois de tantos anos. Não é só sobre a gente. A gente olha muitas vezes só para o nosso sofrimento, por aquilo que a gente passou, o quanto doeu em nós. Mas aquilo que a gente vive é sobre o que Deus também quer fazer na vida de outras pessoas. E a gente precisa buscar em oração. As nossas petições, elas não podem ser egoístas. As nossas petições, elas não podem buscar apenas por nossa justiça própria, mas ela precisa buscar a justiça para o outro também, para que o outro também seja beneficiado. E lá em Tiago 4:3, o que diz? Que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos por motivos
errados. Pedimos para o nosso próprio deleite, para a nossa própria satisfação. Então, quando nós olhamos para essa história, nós vemos que essas meninas elas foram atendidas no pedido que elas fizeram. Porque esse pedido não era só sobre elas. Esse pedido não era só sobre a vida delas, mas sobre todas as outras mulheres que vieram após. E quando eu disse para vocês que é legal a gente não pular a genealogia, se você começa a ver um pouquinho, a gente percebe que essas meninas elas herdaram as terras de Gileade. E o que a Bíblia fala sobre Gileade? Era um lugar onde havia um bálsamo curador. Era um lugar de uma cidade de refúgio para pessoas que estavam sendo ameaçadas de morte, assim como o rei Davi também precisou ir para uma cidade de refúgio. Então, nós vemos que essas meninas herdaram as terras de Gileade. E não só foram mudança na história de outras mulheres, mas como também herdaram um lugar de cura, de bálsamo permanente na vida de outras pessoas. E isso é o que o Senhor faz quando nós nos posicionamos. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé.